para Marco Aurélio Cunha. Você não sabia, né, doutor? Nem imaginava isso. Paredão. Aquela pergunta que você sempre quis fazer, mas nunca conseguiu fazer. Agora é hora de apertarmos Marco Aurélio Cunha. Doutor Marco Aurélio Cunha, o seu principal objetivo é ser presidente do São Paulo? Flávio, eu não posso dizer que seja o meu principal objetivo. A vida tem coisas tão importantes, né? Você tem família, filhos, amigos, trabalho, a medicina. São Paulo é a minha paixão de criança. Foi meu primeiro emprego, comecei lá como estagiário em 77, deixei o São Paulo em 2010. Voltei em 16 para ajudar numa crise. Eu acho que eu poderia ser um bom nome e acho que faria bem feito. Eu não posso colocar todos os meus objetivos nisso, porque eu tenho uma filha maravilhosa, um filho maravilhoso, uma outra filha maravilhosa. Então, a vida da gente às vezes fica muito difícil quando você entrega tudo numa cesta só. Mas eu encararia o desafio, sim. Celso Cardoso. Doutor Marco Aurélio Cunha, o senhor não acha que seus eleitores se sentiram traídos no momento em que renunciou ao cargo de vereador para assumir um cargo na CBF? Alguns dizem isso, muitos não. Muitos compreenderam. Eu fiquei 6 anos e meio como vereador em São Paulo, fui eleito e reeleito com 40 mil votos. Eu fui corregedor da Câmara, fiz bons projetos, fui vice-presidente da Câmara. Eu, a pedido do partido, fui candidato a deputado estadual, que por sinal fui chamado agora, infelizmente pela morte do meu amigo Jorge Rato, que deixou o cargo, obviamente, pelo seu falecimento, e eu fui convocado a assumir, ainda não assumi, nem sei como vou fazer isso. E foi um momento de decisão, porque eu vi a política, naquele momento, num quadro muito ruim, muito ruim. E com a oportunidade de estar na CBF, que eu acho que é um sonho de todos os esportistas, todos os jogadores de futebol, todos os treinadores, todos os dirigentes, de um dia chegar lá e poder fazer alguma coisa, e o desafio de poder trazer o futebol feminino num padrão maior, numa qualidade maior, numa visibilidade melhor, dar chance a essas meninas de poderem ter do futebol feminino realmente uma profissão. E hoje 3 havia no exterior quando eu cheguei. Hoje tem mais de 50 jogando futebol no exterior. Então acho que foi valorizado com o Pan-Americano, Olimpíadas. Acho que a gente está fazendo um belo trabalho lá no sentido de dar força ao futebol feminino. Eu achei que eu seria mais produtivo fazendo isso, já são 4 anos, quase, do que a continuidade da vereança. E como eu fiquei como suplente, como deputado estadual, eu me desencantei bastante, porque eu fiz uma campanha sem nenhum dinheiro, só por internet, quase fui eleito, achei que meu ponto em política tinha se encerrado. Peço desculpas àqueles que se sentiram eventualmente traídos e agradeço muito àqueles que compreenderam que eu parti por uma outra situação. 6 anos eu fiquei na Câmara, 6 anos eu fiz um curso de medicina. Eu acho que é bastante tempo, acho que eu me dediquei bastante. Miller. Marquito, o Marco Polo Del Nero, ele é procurado pela Interpol, né? Todo mundo sabe disso, está na justiça. O que você acha disso? Eu acho que é um problema do presidente Marco Polo, que eu vou deixar claro aqui que foi um excelente presidente no tempo que eu lá estive. Modernizou a CBF de uma forma absolutamente diferente, com cargos feitos por RH, por currículo. Hoje tem um quadro técnico lá excepcional, departamento de competições, jurídico, o licenciamento, marketing. CBF é outra estrutura hoje, absolutamente profissional. E foi da cabeça do Marco Polo que isso aconteceu. Agora, os seus problemas, obviamente, os Estados Unidos têm uma maneira de ver as coisas. Eu acho que ele não foi culpado de nada, porque até não houve julgamento. E sei que na FIFA ele tem um recurso importante para tentar reverter o que aconteceu. Dele eu só posso falar bem no tempo que convivi com ele e sou bastante grato a ele. Chico Lang. Meu querido Marco Aurélio Cunha, o que é pior? O que tem mais corrupção? A política do futebol ou a política da cidadania?
Chico, acho que a da cidadania ficou claríssimo aí por tudo que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, a Operação Lava Jato, mostrando claramente o tamanho do rombo que o Brasil sofreu, né, nesses anos todos. Então, certamente, a vida pública tem muito mais grandeza de negócio de corrupção do que o futebol. O futebol, eu diria, há dirigentes que são desonestos. Mas eu não acho que haja desonestidade tão grande ou má fé tão grande como talvez possa ter havido na política, que eu espero que agora, nesse novo ciclo, a gente consiga ter algo melhor. Roberto Helena Júnior. Me diga uma coisa, você se arrepende de ter se unido e apoiado esse grupo que até hoje está tomando conta de São Paulo? Em hipótese alguma. Não sei. Eu vou te explicar por quê. Quando eu discordei do Juvenal, e vou te contrariar, o Juvenal, para mim, fez um grande trabalho no São Paulo, embora politicamente tenha errado no final da sua vida. Ele foi tricampeão brasileiro como presidente, nenhum presidente tem o tricampeonato brasileiro sequencialmente falando, e fez Cotia, fez uma série de coisas importantes para o São Paulo. Eu acho que no final ele poderia ter deixado o cargo. Marcelo Portugal. A sua opinião, eu vivi lá e eu vi tudo que ele fez. A sua opinião é essa. Eu vi o que ele fez e discordei dele na hora que eu tinha que discordar. Não apoiei e eu fui junto com o presidente Pimenta e com pessoas que eu gosto muito também de oposição, junto com o Calil, numa eleição que contrariava os interesses dele. Então, estou muito tranquilo em determinado momento entender uma coisa e em determinado momento entender outra. Quando o presidente Pimenta se candidatou contra ele e o Leco, duas pessoas idosas, com um passado no São Paulo grande, eu disse ao presidente Pimenta: tenho tanto respeito por você que diria, não volte. Você tem uma história muito grande no São Paulo para arriscá-la num momento tão difícil. Disse isso a ele, não tenho nenhum problema, pelo contrário, tenho grande reconhecimento pelo que ele fez pelo São Paulo. O São Paulo precisa se renovar com pessoas, com novas ideias. São Paulo tem um conselho, e eu faço parte dele, com pensamentos bastante antigos. Senhores respeitáveis, que eu tenho inúmeros amigos, mas nós precisamos renovar aquilo em relação a ideias novas. Agora, a circunstância do momento me fez apoiar apoiar aquela candidatura. Eu nunca tive grupo no São Paulo, somente um período, inclusive aquele que contrariei o Juvenal, que eu fiz parte do Clube da Fé. Depois aquilo se dissolveu, nunca tive grupo, sou absolutamente independente em opinião no São Paulo. E hoje acho que o Leco não tem sido feliz mesmo. Agora, o fato de você votar não significa que você esteja trabalhando ali o dia a dia. Eu não tenho nenhum cargo no São Paulo. Nunca fui diretor estatutário do São Paulo. Em nenhum momento eu vivi qualquer diretoria do São Paulo, seja lá adjunto de qualquer coisa. Agora, sempre participei com opinião até de fora para dentro. Lá dentro, só quando eu trabalhei eu tive voz. Deixando o São Paulo em 2010, deixei de ter voz dentro do clube na direção. E voltei em 2016 para ajudar no momento crítico. E naquele momento que eu voltei, para você ter uma ideia, o CT tinha sido invadido, os jogadores estavam desprestigiados e desmoralizados, nós não tínhamos um time forte. O ano seguinte, com a torcida levando o clube ao estádio, com contratação de Prato, Jusilei em boa fase, Hernanes, Petros, fez menos pontos do que comigo em 2016. Passou mais apuro do que eu passei. Então, precisa analisar bem as circunstâncias do momento. Então, eu acho que São Paulo tem um grupo que é homogêneo. Falar em oposição, as pessoas estão lá no Conselho de Administração do São Paulo, fazem parte. Oposição. Gente, faz parte, gente viaja. Eu não fui a lugar nenhum. Então, eu sou muito independente para falar, votei sim, porque as circunstâncias me levavam a pensar que fosse o melhor. Não sei como seria diferente se fosse outro voto. Portanto, não sou apoiador, eu sou amigo do São Paulo, amigo das pessoas. Eu não vou humilhar nenhum dirigente do São Paulo por má fase, eu vou tentar ajudá-lo. Não vou aqui crucificar nenhum dirigente de São Paulo. Aliás, porque eu aprendi isso com o Manuel Raimundo Paes de Almeida, Laudo Natel, Henri, Galvão, Dalora, todos me ensinaram a ter postura no São Paulo e não ser um acusador fácil.
Muito obrigado, doutor Marco Aurélio Cunha, passando pelo paredão aqui do nosso Mesa Redonda. Obrigado a vocês.